Queridos irmãos, com muita alegria no meu coração, eu quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Nós estamos aqui no centro da cidade de Londrina, no nosso templo central da Igreja Assembleia de Deus, aqui na rua São Vicente, 168, bem no coração da cidade de Londrina, no Paraná. E vamos, nesta oportunidade, trazer a exposição da palavra do Senhor para a tua vida, usando aí a nossa nova revista da Escola Bíblica Dominical, que é a revista do segundo trimestre do ano de 2024. Essa nova revista ela vem com o tema A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. É uma revista que eu tive a oportunidade de desfolhar as suas páginas e ela contém 13 lições muito importantes e significativas para as nossas vidas. Porém, na data de hoje, nós vamos abordar a lição de número 9, que traz como tema Resistindo à Tentação no Caminho. A lição vem com a data do dia 2 de junho, Resistindo à Tentação no Caminho é o seu tema, e eu quero, nesse momento, começar a estudar com você essa palavra. Quem fala com você nessa oportunidade é o seu irmão em Cristo, professor Carlos, e nós vamos trazer aquilo que o Espírito Santo nos der esclarecimento ao nosso coração. O tema da revista, como eu já disse, falando sobre a resistência da tentação, tem o seu texto áureo registrado em Mateus, capítulo 26 e o versículo 41, que eu quero ler com você. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. A verdade prática vem nos trazendo a seguinte exposição. No lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Quando fiz essa leitura na minha casa, observando essa verdade prática, algo que veio ao meu coração foi o hino de número 75 de nossa harpa cristã, que traz a seguinte letra: Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Que a letra dessa melodia, dessa linda canção, que ela possa ser vivida por nós. Quando a verdade prática vem trazendo essa exposição, que no lugar de ceder, é melhor triunfar sobre ela, isso alegra o nosso coração, porque nós sabemos que quando nós triunfamos sobre as tentações, nós nos aproximamos do Criador, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para você que me acompanha, eu gostaria nesse momento de fazer a leitura bíblica que está registrada em Mateus, capítulo 4, o versículo 1 até o 11, que você me acompanhe na leitura desse texto sagrado. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe:
se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e te tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe, porém, Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Termino aqui a leitura bíblica em classe dessa lição e partimos a partir desse momento, então, para a exposição da palavra de Deus através dessa revista que traz a lição de número 9. É preciso frisar a você, meu amado, que nos acompanha, que a lição de hoje ela vai nos dar 3 objetivos e eu quero apresentá-los a você. O primeiro é conceituar biblicamente que tentação, o seu significado e quais são os seus aspectos. Em segundo lugar, eu gostaria de deixar para você a colocação de mostrar como o nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E o terceiro ponto que nós vamos trabalhar nessa revista é apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Então, nós vamos, a partir desse momento, a introdução da revista, e eu quero ler com você parte dessa introdução. A tentação é algo de que o crente enfrentará ao longo de sua jornada. Não por acaso o Senhor Jesus nos ensinou a orar de modo que Deus não deixasse que caíssemos em tentação. Mateus capítulo 6, versículo 13. Por isso, nesta lição, nós estudaremos a maneira como nosso Senhor enfrentou no deserto essa tentação e como nós, Igreja do Senhor, devemos resisti-la. Veremos que é imperioso seguir a recomendação de Jesus a respeito de vigiar e orar para não cedermos à tentação ao longo da caminhada. E eu gostaria de começar, então, partindo dessa leitura que nós fizemos da introdução, te convidar a fazer uma leitura bíblica em Mateus, capítulo 26, e o versículo de número 41, eu estou localizando aqui na minha Bíblia, que vai trazer a seguinte colocação. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, para você que acompanha essa aula comigo. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, a colocação do texto de Mateus, ela vem com 2 palavras-chave e eu gostaria de deixá-las para você nesse momento. Se nós observarmos ao longo de leituras de texto, de examinar as Escrituras, nós vamos observar que essas palavras sempre trabalham unidas: vigilância e oração. Por que trabalhar com esses 2 temas? Nós devemos ter uma vida de oração, mas a recomendação de Cristo é que esta vida de oração ela seja acompanhada de uma vida de vigilância.
quando nós estamos atentos a tudo que nos cerca, quando nós estamos com o nosso olhar atento a tudo que nos rodeia, nós observamos todos os laços e ciladas e tentações que podem vir sobre a nossa vida e podem quebrar a nossa comunhão com Cristo. Nós sabemos que aquilo que nos afasta da presença de Deus é o pecado. Por isso que o tema de hoje vem abordando e nos exortando, como servos do Senhor, a resistir à tentação. E veja bem, resistir à tentação no caminho. Eu costumo dizer àqueles que me cercam, àqueles que convivem comigo, que a nossa jornada na fé cristã, ela é uma caminhada. E como se fosse uma escada, nós estamos dia após dia escalando degraus. E pode ser que se nós não estivermos com o nosso olhar atento, como o texto de Mateus 26:41 vai nos exortar a vigiar, se nós não estivermos atentos ao degrau que nós vamos colocar os nossos pés, nós podemos tropeçar. E tropeçar significa queda. Nós poderemos, por falta de vigilância, cairmos. Então, a introdução da revista vem abordar duas palavras-chave: vigilância e oração. E é o que eu quero que você coloque em prática todos os dias na sua caminhada. O primeiro ponto da revista, ele vem com o tema a tentação e a sua esfera humana. Nós precisamos trazer aqui algo importante, que é a definição dessa palavra tentação. E o que me chamou a atenção quando fiz a leitura desse texto da revista da CPAD é que a palavra tentação, ela aparece muitas vezes registrada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Para nós entendermos um pouco sobre essa exposição, a primeira palavra hebraica significa massá, trazendo o sentido de tentação. Essa palavra ela vai aparecer aí muitas vezes, são 3 palavras que aparecem para conceituar tentação, e a primeira é a palavra hebraica massá, que significa teste, provação. A segunda e a terceira palavra que aparece no conceito bíblico, ela vem respectivamente de origem grega, e ela vai aparecer como palavra peirasmos, que significa teste, que significa prova. Só no Novo Testamento ela aparece 25 vezes, e também vai aparecer o verbo peirazo, ou peirazo, como alguns pronunciam, que traz o mesmo significado de testar, submeter à prova. Somente esse verbo peirazo vai aparecer 36 vezes no Novo Testamento. Agora, trazendo para você a definição da palavra tentação, nós podemos dizer que tentação é um experimento, um teste, uma prova diante de uma atração para fazer o mal, a fim de obter prazer ou lucro. Eu gostaria que você pensasse um pouco sobre esse conceito e explicação e definição da palavra tentação. A Bíblia vai nos dizer que não veio sobre nós tentação que não pudéssemos suportar segundo a graça de Cristo. Então, quando nós lemos a definição da palavra tentação, ela vem dizendo que nós passaríamos como se fosse por um teste, uma prova. Diante disso, nós teremos que nos posicionar.
E aí eu te convido a fazer uma leve reflexão. Em quantas vezes nós somos tentados? Quais as áreas da sua vida que você é tentado? Eu costumo dizer que quando nós levantamos da nossa cama, nós devemos orar a Deus, buscar a graça de Deus. Nós sairemos para um dia de demandas, para um dia de batalhas, nós vamos cumprir a nossa função na parte que tange a sociedade, na parte profissional, e no decorrer dessa trajetória desse dia, nós vamos nos deparar com muitas situações. E aí nós, como cristãos, lavados pelo sangue do Cordeiro, temos que tomar o posicionamento. Como é que eu vou lidar se tentações aparecerem ao meu caminho? Se propostas forem oferecidas, o que eu direi? Qual será o meu posicionamento diante dessas tentações? A palavra aparece 25, aparece 36 vezes, e ela vem com o mesmo sentido, tanto no grego quanto no hebraico: testar, provar. Nós passamos por um teste constantemente. Nós passamos por um teste, por uma prova, dia após dia. Mas o que alegra o meu coração é que existem textos sagrados que nos enchem de uma esperança, quando diz: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Quando nós lembramos desses textos, nós entendemos que a nossa fidelidade ao Pai, ela não pode ser negociada, ela não pode ser de maneira nenhuma, jamais, que esse conselho fique para a sua vida. Uma vez eu disse em uma das minhas pregações: nós podemos negociar muitas coisas, mas existem algumas coisas que não tem como ser negociada. E eu quero te dizer que uma delas é a sua fidelidade a Cristo. A partir do momento em que nós decidimos seguir o Evangelho, seguir a palavra de Deus, nós não recuaremos. A Bíblia vai dizer que se ele recuar, o Senhor não terá prazer em nós. Então que você permaneça firme, resistindo à tentação e entendendo a veracidade desse estudo, que nós passamos constantemente por testes, por provações, e cabe a nós a maneira de nos posicionar diante de todas as tentações que aparecerem em nosso caminho. Nós temos, segundo a nossa revista, 2 vias de tentação, e de acordo com a palavra de Deus, a tentação ela pode vir primeiramente do diabo, e nós temos uma referência de Gênesis, capítulo 3, e também de dentro do ser humano, está registrado em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15. Eu fiz a leitura de Gênesis capítulo 3 e achei muito interessante, porque aqui, quando referida a essa passagem, sobre as 2 vias de tentações que podemos passar, ela diz que Gênesis 3 diz que primeiramente ela vem do diabo. E quando nós lemos o primeiro livro sagrado de Gênesis, nós estamos vendo aí a queda do ser humano. O texto vai dizer no versículo 1: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim poderemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Aqui a voz do adversário, a voz do diabo entrando
nessa conjuntura de texto. Porque Deus sabe que no dia que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Aqui, a primeira via de tentação é uma via através do diabo, onde a serpente quer persuadir Eva a comer do fruto. Mas havia uma palavra da parte de Deus, que eles poderiam se alimentar de todos os frutos. Porém, nessa questão aqui havia uma proibição de Deus, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele. Existia uma palavra de comando da parte do Senhor. Eu sempre trabalho com a questão da obediência. E a Bíblia vai dizer que obedecer é melhor que sacrificar. Existia uma voz de comando do Criador. Não coma. Mas quando a serpente vai persuadir Eva, quando o inimigo entra em cena, ele começa a colocar questões de dúvida na mente dessa mulher. Ele vai dizer, olha, Deus não quer que você coma, porque Ele sabe que seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus. Existe aqui um poder de persuasão muito grande. Nós precisamos entender isso. Se nós trazermos essa palavra para os nossos dias, não será diferente. Existem propostas, existem coisas que aparecerão no nosso caminho, que a princípio podem parecer boas, mas quando isso acontecer, como aconteceu nessa situação, eu quero que você coloque na balança a palavra de Deus. Porque estudando essa revista, nós vamos ver que através de 3 coisas Jesus Cristo venceu o diabo: a oração, a palavra. São 2 delas. E eu quero que você coloque isso em prática na sua vida. Para que você resista à tentação, você precisa ter oração e você precisa ter palavra. A outra maneira é que nós vemos de vias de tentação, está citando Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus, já que nasce dentro do ser humano. Tentação é um fenômeno humano. Nós vamos fazer essa leitura na Epístola de Tiago, está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. É verdade que a aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente é verdadeira. Nós somos provados, nós somos tentados, e quando nós vencemos isso, nós estamos tendo o nosso caráter forjado, aperfeiçoado pelo Senhor. Isso é um teste que incita ao mal, que não vem de Deus, ou seja, as ações evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais, são de inteira responsabilidade humana. E está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 28, é a referência, e Romanos 8, capítulo 8, versículo 6. Eu quero ler essa parte com você que achei muito interessante. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair em tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. E aí eu quero usar o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 13, que vai trazer a seguinte exposição da palavra de Deus. Se você puder, acompanha comigo. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana,
mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também o meio de saída para que possais suportar. A tentação é um fenômeno humano, nós passaremos por isso, porém, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, está nos trazendo essa palavra de orientação. Seremos tentados? Sim. Porém, nós temos na base bíblica que nessa tentação Deus também dará uma porta de escape para nós. A tentação, ela é uma semente lançada na terra do nosso coração. E cabe a mim e a você permitir que essa semente germine em nosso coração ou que ela morra antes de produzir. Existe um texto no livro de Salmos que fala sobre o coração. A Bíblia vai dizer que do coração temos as saídas da vida. Nós não poderemos deixar que algo dessa maneira venha germinar em nosso coração. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Quando nós temos uma vida pautada na leitura da palavra, nós temos uma vida de plena comunhão com Deus, nós não cedemos às tentações. Pelo contrário, nós nos levantamos diante dessas tentações, nos posicionamos fortemente contra elas, porque sabemos que aquilo que nos está preparado é algo muito maior, muito soberano. Eu sempre digo que o céu é logo ali, e para esse ali chegar para nós é um de repente. Mas cabe a nós, a nossa fidelidade como servos de Deus, para alcançarmos a graça e a salvação em Jesus Cristo. As áreas que Jesus foi tentado. Podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas: a área física, a natureza divina e a área espiritual. Na área física, o diabo tentou, pedindo que transformasse pedras em pães. Após Jesus sentir fome, depois de passar por um processo de jejum. Se Jesus cedesse, ele revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tenta Jesus pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Mateus capítulo 4, versículos 5 e 6. Na área espiritual, o diabo tenta ao nosso Senhor, desafiando-o a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessário apenas uma coisa: Jesus devia adorar o diabo. Mateus capítulo 4, versículo 9. Assim, nós podemos dizer que o nosso Senhor, ele foi tentado na área física, com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos ao público, e na área espiritual, no sentido de idolatrar outro ser. Jesus, então, vence a tentação, ele responde a Satanás dizendo: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, da primeira tentação. Na segunda tentação, o Senhor usa também a palavra, e ele vai dizer: está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E na terceira tentação, o Senhor dá uma palavra definitiva e ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá.
nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via a Escritura como autoridade suprema de fé e prática. Assim, ao lado da oração, ao lado do jejum, conforme já estudamos, nós devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Que nós possamos imitar o nosso mestre. Nós temos o ponto de número 3, resistindo à tentação. Todos somos tentados. Nós temos uma palavra de exortação dizendo: rejeite a tentação. Há uma célebre frase do reformador Martinho Lutero que diz o seguinte: você não pode impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela nitidamente uma grande verdade. Podemos, então, usar aí uma passagem bíblica de Gênesis capítulo 39, versículo 12. Martinho Lutero ele vai dizer, olha, você não pode impedir que as aves voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que essas aves façam um ninho. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 39, versículo 12, nós vamos ver a história de José. José ele é um jovem que tem sonhos da parte de Deus, e quando ele tem esses sonhos, ele tem apenas 17 anos de idade. No capítulo 39, já vem registrando tudo o que aconteceu na vida de José. José ele é vendido pelos seus irmãos a uma caravana de ismaelitas. Ele é levado até o Egito. No Egito, ele é vendido a Potifar, que é capitão da guarda de Faraó. E quando ele vai à casa de Potifar, José começa a fazer com que a casa de Potifar prospera. Isso me lembra o Salmo de número 1, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores. Há uma parte desse salmo que vai dizer que esse homem será como uma planta junto a ribeiros de água, e tudo que ele fizer prosperará. Então José, ele passa por todo esse processo, ele sonha com 17 anos, pela inveja de seus irmãos, ele é vendido como escravo, ele vai parar no Egito, lá ele vai para a casa de Potifar trabalhar. Porém, na casa de Potifar, ele começa a ser tentado pela esposa de Potifar. Ele já estava num cargo de comando, numa posição elevada, ele era o senhor daquela casa, estava abaixo apenas de Potifar, ele comandava tudo, mas a mulher quis tentá-lo, quis se deitar com ele. E ele disse para ela, olha, eu não vou pecar contra o meu Deus e nem contra o Senhor dessa casa. E quando ele rejeita isso, ele é acusado falsamente de um adultério que não cometeu, vai parar numa prisão. Passa-se uns anos, para resumir o texto, vai interpretar os sonhos de Faraó, será colocado como governador de toda a terra do Egito. O que eu quero dizer para você é que José teve sonhos com 17 anos. Quando ele toma a posição de governador da terra do Egito, ele tem 30 anos de idade. Se passaram 13 anos. Mas nesses 13 anos, José, nesse caminho, como o texto da lição vai dizer, resistindo à tentação no caminho, nesse caminho, ele não pecou contra Deus. Ele permaneceu fiel.
E o fato dele ter permanecido fiel trouxe sobre ele uma exaltação da parte de Deus, porque a fidelidade atrai honra para a nossa vida. Ele obedece à voz de Deus, ele é fiel à palavra do Senhor, ele não peca contra o Senhor, ele rejeita a tentação e Deus o coloca em um lugar de honra. Nós vemos um exemplo muito grande na vida de José. Eu quero finalizar com você dizendo que o último tema a ser tratado é sobre arrependimento. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação e, por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, eu quero que você entenda que é possível restabelecer essa comunhão, que é possível restabelecer esse relacionamento com Deus. Como? Através da confissão dos pecados. Provérbios 28, versículo 13, vai nos trazer um texto que eu gosto muito de utilizá-lo nessa questão de arrependimento, porque vai dizer o seguinte: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Agora preste atenção. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O arrependimento, ele é aquilo que atrai a bênção de Deus e a misericórdia de Deus para a vida do crente que cedeu à tentação. Então, se houver uma confissão de pecado, se houver arrependimento, se houver quebrantamento da parte espiritual, o Senhor estenderá as mãos e trará cura e trará uma nova oportunidade para que esse crente se levante na presença de Deus, porque houve esse arrependimento. Nós temos que confessar as nossas culpas, os nossos pecados e buscar a graça e a misericórdia para desfrutar do perdão de Deus. A conclusão dessa revista eu quero terminar por aqui, trazendo essa meditação sobre resistir à tentação no caminho, e a conclusão vai dizer o seguinte: semelhante ao Senhor, que foi tentado em tudo, mas não pecou, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim, podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 12. Meu conselho: resista como um forte soldado, não ceda, não retroceda, permaneça firme no caminho, que um dia subiremos às mansões celestiais, porque pagamos o preço e fomos fiéis ao nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você siga firme nesse propósito de fé, obedecendo a palavra do Senhor. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.